Bom dia, meu nome é Sônia Rodrigues e hoje eu vou conversar com vocês sobre um conto do H.G. Wells que se chama Em Terra de Cegos. Esse conto foi publicado numa antologia do Ítalo Calvino, Os Melhores Contos do Século XIX. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês poderem ler o conto online, para quem tiver interesse. Esse conto é muito interessante porque ele nos conta de uma pessoa que caiu dos Andes. Ele estava fazendo uma excursão e caiu, e foi rolando, e aquela queda parecia não ter fim, até que ele cai no meio de uma aldeia. Ele já tinha ouvido falar dessa aldeia. Existia uma lenda dizendo que muitos anos atrás, antes que houvesse acontecido um terremoto, um grupo de pessoas havia se perdido naquela região e nunca mais haviam sido vistas. Então, ele se encontrou naquele lugar e ele vai ver, quando ele tenta se aproximar das pessoas, que as pessoas não o veem, essas pessoas são cegas. Esse conto nos fala da incapacidade de aceitar as pessoas que são diferentes. Essa capacidade de aceitar uma outra realidade é tamanha que as pessoas dessa terra nem ao menos percebem que esse homem que veio de fora é um estrangeiro, um invasor. Não, eles assumem que aquela pessoa é uma pessoa que acabou de nascer. Ela não é uma pessoa estranha, ela não é uma invasora, ela simplesmente acabou de nascer e ela está confusa e ela ainda não entende a realidade. Isso me lembra a classificação de Aristóteles. Aristóteles faz uma classificação dos homens em níveis de entendimento, sendo que o mais simples seria aquele indivíduo que é apenas capaz de entender as coisas materiais, como ele não é capaz de conceber alguma coisa fora dos sentidos, como por exemplo um sonho ou uma emoção. Para esses seres bárbaros, sexo é o único motivo para um casamento. E não existe um sentido de família, não existe nenhuma compreensão do que seja matemática ou música. Para que servem essas coisas? Para nada. No segundo nível, as emoções são reconhecidas. Porém, os poetas ainda são considerados como pessoas vagabundas. Num terceiro nível, um pensamento abstrato é admitido, mas é dissociado de qualquer noção de espiritualidade ou transcendência. E no último nível, nós reconhecemos que há uma espiritualidade. É interessante anotar que em pleno século XXI, nós ainda encontramos esses indivíduos tão desiguais entre si, como aquela turminha do funk, que joga recém-nascidos no lixo e que detesta a escola. Buda, Cristo e todos os mestres que apareceram na Terra, eles reconhecem esses 4 níveis. Eles dizem às pessoas mais simples que acendam velas, que usem amuletos, e não se exigem dessas pessoas que entendam aquilo que está além da capacidade delas. Jesus nos aconselha a não dar pérolas aos porcos. Forçar essas almas simples para fora da sua zona de conforto é perigoso, e nós vamos ver isso neste conto. O personagem desta terra de cego cai nessa aldeia e ele não consegue explicar para os habitantes desta terra o que é a visão. Da mesma forma que uma pessoa crente não consegue transmitir a um ateu a ideia de um Deus. Um cientista não consegue explicar a realidade quântica para um leigo. E Freud ainda é ridicularizado pela sua teoria do inconsciente. O apaixonado é desprezado pelo colega machão que não sabe o que é o amor. Ainda pior, os cegos deste conto querem consertar este homem, querem consertar esse defeito, afundando seus olhos e colando as suas pálpebras.
para que ele não seja mais possuído por essas ilusões perigosas. Quantos mestres da humanidade já não assassinou até hoje? Quantos bruxos ainda serão queimados nas fogueiras da ignorância? Bom, o personagem de Wells tem a intenção nada nobre de se tornar rei daquela terra, porque afinal de contas, em terra de cego, quem tem olho é rei, não é mesmo? Nada mais enganoso. As pessoas unidas são mais fortes e, surpreendentemente, quase levam a melhor. O nosso personagem consegue fugir no último minuto do conto. Entre pessoas cegas, vamos ficar espertos, vamos fugir de fininho para o mundo lá fora, para a luz, para as cores, para o arco-íris, para todas as maravilhas desse universo. Vamos gozar o nosso privilégio de ver e correr bem longe das trevas da ignorância, correr sem olhar para trás.